Olá! Começa agora mais uma transmissão ao vivo de Tutameia, sempre trazendo para você um personagem, uma figura, um brasileiro que nos ajuda a compreender melhor o Brasil em que a gente vive, para que a gente possa atuar melhor, trabalhar melhor nessa nossa pátria tão querida. Ela é a Eleonora. Ele é o Rodolfo. E ele é o Nelson, que já vai conversar com a gente. A Eleonora vai apresentá-lo com mais detalhes. Ele esteve com Lula nessa semana, então a Eleonora vai contar um pouco mais sobre ele já. Antes, eu queria te convidar para participar aqui do nossa conversa, da nossa entrevista, não só mandando seus comentários, mas ajudando, sendo parte da divulgação mesmo desse processo, levando mais longe as ideias, as reflexões que são feitas aqui. Então, compartilhe essa entrevista com seus amigos, divulgue nas suas redes sociais e saiba que tudo isso fica disponível depois, se você quiser ver, rever, no nosso canal de vídeo, o youtube.com/C/Eleonora e Rodolfo Lucena Tutameia. O Tutameia é escrito com letras maiúsculas. Vai lá e se inscreve. Vai lá e se inscreve, que daí você fica sempre atualizado, recebe as informações dizendo de novos vídeos. A gente já tem mais de 180 vídeos no canal, então é legal se inscrever e clicar lá no sininho para receber as notificações. Isso também você pode fazer na nossa página. Todo esse trabalho está ancorado aí no nosso site, tutameia.jor.br, onde você é sempre bem-vindo. Eleonora. Nelson, muito obrigada por você estar aqui hoje. Eu que agradeço o convite. Nelson fale. Cuidado. Será que não pegou? Quer começar novamente? Mas tu não estava ouvindo? Puxa vida, eu não sei. Não tava... Pessoal, Isso. Muita calma nessa hora. Isso aí. O nosso microfone aqui estava fora do ar. Então, repetindo. Então, a gente começa agora mais uma transmissão ao vivo de Tutameia, sempre trazendo para você um personagem que nos ajude a compreender melhor o Brasil em que a gente vive. Ela é a Eleonora. Ele é o Rodolfo. E ele é o Nelson, que vai estar conosco aqui na entrevista. A Eleonora já vai apresentá-lo com mais detalhes, mas antes a gente quer te convidar para participar aqui da nossa entrevista, não só mandando seus comentários, mas divulgando entre seus amigos, compartilhando nas redes sociais, para que essas reflexões, essas informações cheguem o mais longe possível. Tudo vai estar disponível no nosso canal de vídeo, youtube.com/C/Eleonora e Rodolfo Lucena Tutameia. O Tutameia é escrito com letras maiúsculas, e no nosso, onde você pode se inscrever e clicar lá no sininho para receber notificações, porque a gente está botando o vídeo direto aí, tem mais de 180 vídeos já no canal, vale a pena visitar e também visitar o nosso site, onde você é sempre bem-vindo, o tutameia.jor.br. Eleonora? Nelson Nizenbaum, muito obrigada por você estar aqui hoje. Eu que agradeço o convite. É muito bom estar aqui falando com você. Você que tem 58 anos, é um médico, um ativista na saúde pública já há bastante tempo, ativista político, preocupado com as questões brasileiras, e que agora, na segunda-feira, participou de uma comitiva que levou um rabino a se encontrar com o presidente Lula. E esse vai ser o primeiro ponto que a gente quer discutir com você, né? Como é que surgiu essa ideia, né? Representantes de várias religiões têm ido até Curitiba, e agora os judeus foram, e a gente queria entender por que vocês fizeram esse movimento, de onde surgiu a ideia, como é que é esse grupo, o que aconteceu? Olha, evidentemente, eu não posso falar em nome da comunidade judaica brasileira nem paulista, né? Sim. A comunidade judaica como um todo tem as suas divisões de entendimento político e nós fazemos parte, assim, difusamente, não é uma coisa institucional, de uma parte da comunidade que apoia as ideias e reconhece o trabalho e as conquistas do presidente Lula no seu período de governo e mesmo após o seu período de governo enquanto líder político nacional, enquanto um discurso de aproximação, um discurso fraterno, um discurso generoso,
um discurso de reforma da sociedade brasileira através do favorecimento dos mais necessitados e da redução das desigualdades. Nós, então, como judeus, né, como esta filosofia, esse discurso generoso do presidente, as suas posturas políticas conciliadoras, sempre de não confronto, mas de aproximação, através de todo aquele carisma que ele tem, a capacidade de negociação que ele tem, isso coaduna com os nossos valores, isso de forma nenhuma contrasta com os valores judaicos, muito pelo contrário, isso vai de encontro àquilo que a gente lê das melhores tradições rabínicas, das melhores traduções filosóficas, das melhores academias judaicas. A gente entende que o presidente Lula trabalha em favor de um mundo melhor, né? Para o judaísmo existe um valor simbólico chamado Tikkun Olam, né? Para o judaísmo, todo judeu tem uma certa missão de melhorar o mundo, de curar o mundo, de tirar as imperfeições do mundo. Isso é um valor místico para os judeus. E nós acreditamos que o Lula tem essa capacidade e provou poder fazer isso durante o governo dele. Esse é o nosso entendimento. Daí a iniciativa desse grupo de pessoas que estão difusos, dispersos nas comunidades judaicas brasileiras, de fazer esse movimento de aproximar um rabino do presidente Lula e levar a mensagem espiritual do judaísmo de apoio a ele. Não foi uma tarefa fácil isso, né? Pelo que não era um rabino que vocês levaram, não é um rabino que atua no Brasil. Os rabinos que atuam no Brasil não quiseram aceitar esse convite, não se dispuseram a estar junto nessa empreitada? Olha, com toda franqueza, eu não participei dessa organização, então realmente eu não sei quais foram os critérios de escolha ou de eventuais dificuldades que houve. Achei em particular muito simbólico que viesse um rabino de Israel. Isso achei bastante interessante. Talvez essa decisão de ter um rabino em Israel brasileiro que falasse português talvez tenha pesado nos critérios de escolha, mas realmente eu não participei da organização, fui como apoiador. Então, mas você pode nos contar um pouco sobre o rabino? Quem é ele? O Jaime Fuchsbach, ele mora em Israel há muito tempo, está há décadas em Israel, ele vive em um kibbutz, ele tem uma atividade paralela lá no setor de turismo, estimulando o turismo em Israel. E, se eu não me engano, ele é fundador de um movimento que surgiu aqui no Brasil alguns anos atrás, chamado judaísmo humanista, que é uma forma, vamos dizer, menos litúrgica e mais social de viver o judaísmo, sem perder a conexão com as principais tradições teológicas e até eventualmente litúrgicas, mas uma forma de judaísmo mais voltada para o encontro da sociedade, para as ações sociais, do que propriamente um judaísmo meramente acadêmico, meramente litúrgico, meramente ortodoxo, né? Então ele tem já uma tradição pessoal de atuação nesse tipo de enfoque mais moderno, talvez até reformista do judaísmo. Vou botar uma foto aqui, Rodolfo. Legal. Vou botar uma foto aqui que a gente tem do rabino dando uma entrevista após aí o encontro. Né? Mas e aí, como é que foi como é que vocês prepararam embora você não tenha participado exatamente dessa organização, houve uma preparação, houve um documento, né, bastante forte que foi divulgado nesse momento. Como é que foi essa elaboração? Bom, quando o evento estava programado, né, houve várias propostas de texto, né, aquela pessoa faz um boneco, né, os participantes leem, dão suas sugestões e no final chegamos a esse resultado de uma forma muito democrática, muito respeitosa, e acredito realmente que tenha sido um texto bastante contundente, muito com poder de síntese muito grande sobre qual o estado de espírito desse grupo de apoio e quais os valores que estão em jogo quando a gente vai lá oferecer apoio espiritual ao presidente Lula. Esse grupo tinha em torno de 20 pessoas, né? Era para ser 21, não pôde ir na última hora porque ele recebeu um prêmio. Né? Na última hora ele teve que participar de uma cerimônia de premiação
Então me parece que ele era de Brasília, né? Não me lembro de cabeça o nome dele, mas era para ser 20. No começo a proposta era que fossem 10, mas à medida que as pessoas ficaram sabendo... Eu também quero. Isso deixou a gente muito feliz, né? Porque a gente precisava eventualmente da contribuição das pessoas para poder produzir o evento, né? Esse encontro aconteceu num momento especial para a comunidade judaica da religião. Você pode explicar esse momento, por que esse momento é importante e digamos, encaixar a visita dentro desse momento? Sim. A visita ocorreu no intervalo entre o Ano Novo Judaico, que é o Rosh Hashanah, né? E o 10º dia do Ano Novo, que é o chamado Yom Kippur, né? Na sabedoria judaica, esses 10 primeiros dias do ano, eles são um momento de profunda reflexão, de profunda introspecção, de profundo exame da nossa alma, das nossas ações, de tudo aquilo que a gente fez no ano anterior, no sentido de que a gente examine nossa consciência, possamos entrar em contato com nossos eventuais erros, possamos eventualmente propor uma reparação para esses erros, possamos eventualmente examinar erros que pessoas cometeram com a gente, para que, ao final, no 10º dia, que é o Yom Kippur, a gente possa, ritualisticamente e com muita profundidade de alma, perdoar os nossos próprios erros, perdoar a quem tenha errado com a gente e poder prosseguir, poder virar a página do ano velho e, de fato, começar o ano novo com uma nova proposta, com um novo enfoque e com a vontade de acertar, né? Com a vontade de prosseguir naquilo que eu falei no começo, no Tikkun Olam. Vamos trazer coisas boas para o mundo. Vocês, nesse documento, lembram de judeus perseguidos, injustiçados, assassinados na ditadura militar. A gente tem aqui, vocês citam a Yarel Wilberg, o Shael, a Rosa Kunczynski, a Pauline Raichtu. Por que essa relação? Como é que por que vocês pretenderam enfatizar essa relação dos perseguidos, os injustiçados com a situação atual? E olha, na resposta ainda vou incluir a minha situação pessoal. Eu já fui vítima de um lawfare por questão política. Então eu sei exatamente como se produz um falso processo com falsas provas e como é que você pode tentar destruir a vida de uma pessoa dessa forma. Felizmente eu fui absolvido de todos os processos por unanimidade posteriormente, mas evidentemente isso me deixou em alguns momentos numa situação bastante difícil. Então a identidade desses personagens... No caso Dreyfus, até exatamente, com julgamentos injustos, injustiça, maquinações falsas e, eventualmente, o uso brutal da violência, que foi o caso da ditadura aqui no Brasil de 64, quando nós olhamos a situação que o Lula está vivendo hoje, nós imediatamente se identificamos isso com o nosso passado, né, com perdas e injustiças que nós sofremos, né? E essa capacidade de nos solidarizar com este tipo de situação, no meu entendimento pessoal, é o que me faz judeu. Se eu não tiver isso, eu não posso me dizer judeu. Se eu não me solidarizar com a injustiça, com a brutalidade, com a vítima da brutalidade, com a vítima do erro, eu não posso me considerar judeu, porque o senso de justiça é um valor judaico muito importante, muito importante. Ele é absolutamente fundamental. Tanto que o Talmud, que é o tratado, vamos dizer, que normatiza todo o judaísmo moderno, ele é basicamente um tratado jurídico e de jurisprudência. Apesar desse sentimento, desse sentimento do judaísmo, vocês mesmos dizem na carta que vão receber críticas. Sim. Por quê? Olha, a crítica a gente sempre recebe, né? Toda vez que a gente faz alguma coisa, a gente está sujeito à crítica e nós temos que encarar isso com serenidade, porque existem grupos dentro da comunidade judaica que pensam diferente, que não gostam do Lula, que não fazem uma avaliação positiva do Lula ou do Partido dos Trabalhadores, de tudo aquilo que eles representam, então eles procuram, reagem à forma deles, né? Mas isso em absoluto não nos atinge, porque temos uma consciência muito clara do que estamos fazendo e temos a consciência de que existem diferenças nas comunidades, né? Eu também tenho conhecimento que a comunidade muçulmana está muito dividida também nessa questão, comunidades cristãs, existem divisões nos evangélicos entre
essa visão de política mais à esquerda e mais à direita, mais conservadora. Então, isso é natural. A crítica ela vai acontecer toda vez que a gente tem um fato novo, né? Tem gente a Monja, quando esteve aqui, também nos relatou isso, né? De como ela, ao tomar essa iniciativa de visitar o presidente Lula e de se posicionar politicamente, também foi alvo de muitas críticas, mas a vida, quer dizer, exige uma ação independentemente desse tipo de coerção ou de crítica, que às vezes pode tomar até um tom muito desagradável, agressivo e tal. Houve um evento, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, quando o clube A Hebraica convidou o Jair Bolsonaro para fazer uma palestra dentro da entidade judaica. Nós, que somos muito sensíveis a essa questão do fascismo, protestamos violentamente. Conseguimos evitar que isso acontecesse na Hebraica aqui de São Paulo, mas não conseguimos evitar. Não obstante, na porta do evento, os judeus identificados mais com setores à esquerda e contra o fascismo fizeram um ruidoso protesto, né? Que é aquilo que eu falei, tudo que a gente faz está sujeito à crítica, nós temos que lidar com isso com serenidade. Por isso, como é que se explica que o fato de um candidato que tem ideias, que professa ideias que lembram muito as do fascismo, as do nazismo, tem apoio exatamente entre aqueles que foram as grandes vítimas, né? Olha, essa é a pergunta que as pessoas que fazem parte do mesmo setor político da comunidade que eu ficamos nos fazendo, né? Eu penso que talvez haja um certo desconhecimento, uma falta de análise de discurso, tanto do passado como do presente, né? E eu costumo dizer uma coisa que eu acho que talvez seja a única ferramenta que nos permite compreender esse fenômeno, que é o seguinte: eu entendo que na educação judaica contemporânea o ensino sobre o nazismo e os eventos do Holocausto é completamente equivocado, porque ele é completamente focalizado na experiência trágica dos campos de concentração, do extermínio em massa, ou seja, a história ela é analisada pelo seu fim e ela não é analisada pelo seu começo, né? Então, eu sempre fiz essa crítica e falo, o nazismo tem que ser ensinado a partir de 26, não a partir de 44. Né? As pessoas têm que entender como se montou esse processo, qual foi o discurso, como foi o uso da imprensa, como foi o uso brutal das polícias secretas nazistas, como foi o uso do judiciário, né? Como os supremos tribunais endossaram toda essa situação. É uma coisa bastante complexa, requer muito estudo, muita leitura. E se a gente não passar por esse processo de compreensão do nascimento do discurso, a infiltração do discurso em setores da sociedade, nas instituições, o uso das instituições para propagar esse tipo de coisa, a gente nunca vai entender. Então não adianta a gente ficar chorando os mortos do Holocausto se a gente não entender como que se construiu todo esse processo. E eu tenho perfeita consciência hoje de que uma boa parte dos judeus não tem esse nível de compreensão da formação do nazismo. Não basta você ter um antissemitismo latente na sociedade, qualquer ela que seja, ou uma outra forma de racismo latente, para que você tenha essa resultante. Né? A gente tem que ter muito mais do que isso, a gente tem que institucionalizar isso, tem que fazer isso se infiltrar na máquina do Estado, se infiltrar na máquina de comunicação para produzir um evento daquela dimensão. Então, eu faço parte de um grupo que teve a felicidade de estudar esse mecanismo. Eu vivi uma situação muito próxima a essa em um dos governos na prefeitura de São Bernardo, onde o prefeito controlava até o que os condomínios recebiam na correspondência, o que podia subir para os apartamentos e o que não podia subir, uma situação de controle total por parte do prefeito, do Ministério Público, dos delegados de polícia, etc. e tal. E naquela época, que corresponde a 12, 13 anos atrás, eu comecei a entender como o fenômeno do nazismo foi possível. Você acha que se corre hoje o risco de novamente, porque no mundo a gente está vendo manifestações pró-Hitler na Alemanha. A Alemanha tem até uma política bastante forte de discussão dessas questões, mas há no mundo todo, na própria Alemanha, a gente viu agora na Suécia, na Finlândia, quer dizer, há um crescimento desses grupos de ultradireita que
parecem florescer, ou florescer talvez não seja a melhor palavra, né? Parecem crescer justamente na esteira de uma crise econômica que já dura 10 anos. Você teme que essa crise, ou que provoca o aumento das ideias de ultradireita, possa crescer? Quer dizer, os grupos de ultradireita crescem e a gente poderia pensar na possibilidade de uma volta de um nazismo, de um fascismo no mundo? Olha, eu acho assim, não na forma tradicional, né? Eu acho que o fascismo ele se modificou nas últimas décadas, né? Porque o fascismo ele se implantou na década de 20 e 30 com um peso muito grande no culto da personalidade, né? Mas isso não deu certo para eles. Então, aqueles que articulam a extrema-direita hoje, eles não mostram a cara, né? Eles se organizam vamos dizer, num certo submundo, né, nos bastidores, e de vez em quando põe alguém à frente, mas eles colocam essa pessoa que vai à frente, ela tem uma cara mais mansa, mais tranquila, com uma outra aparência, né? O Jair Bolsonaro talvez seja a primeira manifestação explicitamente fascista que nós temos hoje no cenário político nacional. E sim, eu acho que nós estamos sofrendo, pelo menos aqui no Brasil, que é uma realidade que eu conheço bem mais de perto, um risco muito grande de um retorno desse tipo de mentalidade. Eu acho que uma eventual eleição de Bolsonaro seria uma coisa muito grave para a democracia brasileira, porque o que está por trás dele é uma visão de mundo exclusivista, egoísta, armamentista, extremamente capitalista. Não que eu seja um anticapitalista, mas, como a gente sabe, nós nunca tivemos um capitalismo de verdade no Brasil. Temos um capitalismo de compadrio, né, que está na base de todo esse sistema de corrupção da nossa sociedade. Não, vai lá. Não, eu queria voltar um pouco à visita. Sim. Depois da visita, houve uma coletiva, vocês, eu até vou botar uma foto aqui, Rodolfo, do grupo que visitou, que está bem legal aqui, que foi, está aqui a foto na telinha, do grupo que teve lá em Curitiba. Então, eu queria que você falasse um pouco de qual foi o balanço que vocês fizeram, o que o Rabino contou, como é que foi essa experiência lá em Curitiba para vocês? Eleonora, foi uma coisa extremamente emocionante a gente assistir a essa coletiva do Rabino e ele contando o que ele viu da pessoa do Lula, né? Ele descreveu um homem absolutamente extraordinário, que ele nunca imaginou que existisse uma pessoa com tanta força espiritual, com tanta determinação, com tanta resistência e com tanta capacidade. Ele realmente fez um discurso emocionado, descrevendo a personalidade do Lula, o que para nós que nunca tivemos essa brilhantíssima oportunidade de poder conversar com ele a sós por uma hora, né, foi muito positivo, porque essa fala do Rabino, ela coincide com aquilo que a gente percebe do Lula, aquilo que nós que gostamos dele sentimos, né, no discurso, na personalidade, na formação, nos objetivos de vida dele e assim por diante. Então isso para mim é uma emoção especial, né? Toda vez que você percebe que uma determinada expectativa sua de tão longa data, ela realmente corresponde a uma realidade, né? Você fica muito otimista consigo mesmo, né? Fala, puxa vida, eu não caí numa roubada, né? Então é uma experiência muito... E a emoção do Rabino ao descrevê-lo foi uma coisa visível. Eu acho que por muito pouco ele realmente não foi às lágrimas relatando aquilo que ele relatou. Mas ele falou de um homem extremamente determinado, de um homem que quer de qualquer jeito voltar ao poder para continuar a sua obra de resgate da sociedade brasileira, de resgate do entendimento nacional, do progresso do Brasil, da autonomia do Brasil, do combate à pobreza, da fome, não só no Brasil, mas como em qualquer lugar do mundo, né? Esse é o grande projeto dele e é o discurso que ele não cansa de repetir, é a grande obstinação da vida dele. Você já esteve com o Lula num outro momento emocionante e muito significativo aí para o país, que foi lá em São Bernardo, quando houve o anúncio da decretação da prisão dele. Você pode contar um pouco como foi isso?
Eu não estive diretamente com ele, né? Eu estava lá como fizemos... Lá em São Bernardo, em Santo André, existe um grupo chamado Grupo Interreligioso do ABC. E é um grupo não institucional, ou seja, o padre não representa a igreja dele, o pastor não representa a igreja, são pessoas voluntárias que representam os seus credos religiosos e se congregam eventualmente em eventos. Então eu fui lá como representante judeu, levar também a nossa palavra de solidariedade ao Lula, e no discurso que fiz, novamente eu reforcei aquilo que identifica o Lula, na minha concepção, como alguém que pratica valores judaicos, valores de justiça social, de justiça jurídica, de apoio aos necessitados, de melhorar o país, de melhorar o mundo, né? Então, no meu entendimento, ele representa tudo isso e eu fui levar a minha solidariedade. Foi um discurso muito curto que eu pude fazer, o evento estava muito sobrecarregado de representantes políticos e de outras instituições, mas a gente conseguiu dar um bom recado e dizer a ele o quanto nós admiramos, o quanto nós reconhecemos o trabalho dele pela sociedade brasileira, da qual nós fazemos parte. Eu sou judeu, mas eu sou brasileiro, eu vivo aqui, eu luto pelo bem do meu país, né? Se o meu vizinho, se todos os que estão à minha volta não estiverem bem, como é que eu vou estar bem, né? A gente tem aqui uma grande participação aqui dos internautas, muitos elogiando, falando de você, mandando um abraço para você, e comentários sobre exatamente essa questão da justiça, ou do lawfare, ou da injustiça, né? O Franklin Garofalo, por exemplo, diz que temos um judiciário com 2 pesos e 2 ou 3 medidas. Você ser réu, palavra forte a partir de um boletim de ocorrência, completamente fora da presunção de inocência. Complicado. A presunção de inocência, que é uma garantia democrática. Uma garantia democrática, está prevista na Constituição, parece ter sido deixada de lado no caso de Lula e em outros casos desse processo aí de guerra jurídica, né? Olha, eu vou aproveitar esse momento e lembrar, eu não vou ter agora a referência exata, depois eu vou ver se talvez eu mande para vocês por e-mail. Existe uma tese de doutorado da Fundação Getúlio Vargas, que fez um estudo científico e estatístico do comportamento da justiça do Estado de São Paulo. E ela consegue provar de forma inequívoca, né, de que um determinado partido infiltrou no judiciário todo um controle doutrinário que favoreceu a esse partido enquanto ele se mantém no poder ao longo das últimas décadas, né? Então, é uma coisa realmente assustadora, né? Porque se você consegue medir isso estatisticamente, cientificamente, é uma tese que foi acolhida, foi aprovada com a nota máxima, se prova cientificamente, existe controle institucional por parte de um determinado partido aqui no Estado de São Paulo, do aparato judiciário, para favorecer um lado e desfavorecer o outro lado, né? Se isso acontece no Estado de São Paulo, o que impede realmente que esteja realmente acontecendo no Brasil, o que pelos números que nós observamos, não precisa ser estatístico nem matemático, basta a gente observar o que aconteceu na justiça em relação aos políticos nos últimos anos, para a gente ver com clareza que existe um favorecimento para um lado e um desfavorecimento ao outro lado. Isso é muito simples, não precisa ser grande matemático para fazer essa conta, né? E qual é o balanço que você faz depois dessa visita? E o que você acha que a gente pode esperar daqui para frente? Você está otimista? Você está preocupado? A democracia está ameaçada? Como é que você está vendo, assim, do ponto de vista mais amplo, a situação? Eu acho que o nosso grande problema hoje no Brasil é o ódio. Né? Implantou-se um ódio antipetista e antilulista. Esse ódio, eu particularmente não tenho dúvida que foi semeado, plantado e adubado por setores da grande mídia durante muitos anos. Nós estamos agora colhendo os frutos disso, né? Eu acho que a candidatura de Jair Bolsonaro é a fina flor de tudo que a mídia plantou
a grande mídia plantou ao longo desses últimos 10 anos, né? E plantou um ódio, porque ela também, como o judiciário, ela também foi seletiva, né? Ela também desfavoreceu um determinado lado, dando só notícias negativas, né? Chegou a um ponto, houve um estudo que foi feito em 2014, na campanha de reeleição da Dilma, onde havia, foi o chamado manchetômetro, né? Isso foi publicado, foi um trabalho. Então você tinha 200 e não sei quantas notícias negativas sobre Dilma e 4 negativas sobre o Aécio num determinado período que foi analisado, né? Isso é de uma seletividade absurda, né? Uma coisa flagrante, uma coisa vergonhosa para a nossa grande mídia, né? E na questão do fake news, tem um artigo que está no meu blog, no Facebook, na seção de notas, né? Que eu faço uma análise seguinte: existe uma coisa que é muito pior do que o fake news, né? É o no news. É você ocultar uma determinada realidade ao invés de trazê-la à tona, né? Então o fake news é uma mentirinha, mas o no news é uma gigantesca verdade que é ocultada pela grande mídia. É 10 vezes pior do que o fake news, é o no news. Não dá elementos para as pessoas, não dá elementos para as pessoas pensarem, exatamente. Pensar, possam se você oculta propositalmente aquilo que seria fundamental, né? A gente não vê, por exemplo, sair no Jornal Nacional: olha, o SUS esse mês fez 150 mil cirurgias no país inteiro, fez tantos transplantes, fez tanto isso, forneceu oxigênio para doente pulmonar crônico, que o convênio não quis pagar, tratou tantos pacientes de câncer, está fornecendo quimioterapia, radioterapia, que o tratamento do câncer no SUS tem os mesmos resultados em termos de sobrevida e mortalidade do que o tratamento do câncer tuberculose. Essas notícias a gente não vê, não sai no jornal. Só sai quando o SUS não funciona, né? Quando alguém morreu na fila, que é uma coisa que acontece em qualquer lugar do mundo, inclusive no sistema privado, né? Particularmente no americano, né? Então essas notícias não são publicadas, nós não somos informados da parte boa, da parte que dá certo, né? Só da parte que dá errado. Porque a notícia ruim aparentemente vende mais, dá mais propaganda, né? Mas é um péssimo serviço para a sociedade. Você entrou agora na questão de saúde, é a sua área de atuação profissional. Sim. Né? Você podia falar, já falou do SUS, quer dizer, o que isso representou, o que o SUS, o investimento dos governos Lula e Dilma nessa área, na área de saúde pública, representou para o país? Olha, foi um ganho incomensurável, né? A evolução e a expansão do sistema de saúde nos governos Lula e Dilma foi impressionante. Eu pude viver isso de uma forma mais próxima, porque vivi numa cidade que foi governada pelos setores conservadores até 2008, e de 2008 a 2016 por um prefeito progressista, no caso o Luiz Marinho, que fez uma verdadeira revolução na saúde da cidade. A saúde foi virada do avesso e reconstruída da sua base até o topo, né? Com propostas sólidas, eficazes, generosas e estruturais importantes. Todas as unidades básicas de saúde foram reformadas, foram construídos ambulatórios de especialidade, foram construídas instituições para desinternar pacientes psiquiátricos e colocá-los em casas de convívio social com toda a infraestrutura multidisciplinar para o seu tratamento. Foi construído um hospital municipal de clínicas, que é um dos hospitais mais modernos da América Latina, onde são feitas hoje cirurgias cardíacas, está se preparando para fazer transplante. É um hospital, inclusive, ambientalmente correto. Enfim, é até difícil falar de tanta coisa que foi feita. Eu precisaria aqui de 1 hora para relatar o que foi a gestão do Luiz Marinho na saúde pública de São Bernardo. E aí a gente vê a importância da concepção desse sistema para toda a sociedade brasileira e a capacidade que ele tem de servir a sociedade de forma muito generosa, justa e eficaz em termos de resultado de saúde pública, né? Isso é que é importante. Tem que ser eficaz, tem que reduzir mortalidade, melhorar a expectativa de vida, reduzir mortalidade infantil, reduzir mortalidade por AIDS, reduzir mortalidade por agravos não transmissíveis e assim por diante, né? E nesse ponto, a gestão do Marinho em São Bernardo foi extremamente competente,
eu vou admirá-lo a minha vida inteira, só por essa conquista que a gente observou durante o mandato dele, e eu estive na administração pública durante todo esse período, né? Eu tive a felicidade de trabalhar na campanha dele, pela eleição dele, e a maior felicidade ainda de ver que o investimento pessoal que eu fiz foi bem sucedido no sentido de resultados para a cidade. No período do golpe, o que a gente vê é exatamente o contrário, né? Hoje a gente tem as notícias de que há uma tendência de aumento das taxas de mortalidade infantil, aumento do índice de mortes por doenças que poderiam ser, por causas que poderiam ser combatidas, evitadas, enfim. Sim. É um retrocesso na saúde pública. É uma coisa muito lamentável, né? E tudo isso, como eu falei, movido por um ódio de setores da sociedade contra o PT, contra o Lula, e eventualmente até contra o Luiz Marinho, que, no meu entendimento, é completamente injustificável. Você faz parte de um grupo os chamados judeus progressistas, né? Sim. Queria que você contasse um pouco mais sobre ele, e se eu não estou errado, esse grupo faz até críticas a políticas do próprio Estado de Israel, não? Então, há 7 anos atrás, né, foi feita uma reunião na casa do cônsul de Israel aqui no Brasil, e ele tinha a curiosidade de saber onde é que estava a esquerda judaica de São Paulo, né? Então ele chamou 3 ou 4 lideranças, a gente fez uma primeira reunião, estava presente, e nós constatamos que a esquerda judaica de São Paulo estava completamente desarticulada e que o setor dominante nas instituições judaicas era o setor conservador. Então foi feita uma proposta da gente convidar, da gente literalmente reagrupar o pensamento de esquerda judaica, e isso resultou na fundação do JUPROG, que hoje tem mais ou menos 1.000 e poucos membros no país inteiro, em permanente contato, em permanente encontro virtual, eventualmente encontros presenciais. E na nossa linha de pensamento em relação à política israelense, nós somos sim bastante críticos à política do governo de direita israelense. Entendemos que a forma de lidar com a questão palestina é completamente inadequada, completamente infrutífera, injusta e eventualmente brutal. Então nós somos muito críticos em relação a isso, e a nossa proposta ela solidamente se baseia no reconhecimento dos direitos dos palestinos, do direito que eles têm ao Estado deles, e de vias pacíficas e generosas para que isso seja conquistado, essa meta seja atingida. Acho que ter uma avaliação final sua, uma declaração final, antes que a gente encerre aqui. Você quer fazer sua mensagem, a mensagem que vocês trazem desses debates aí dentro desse grupo, dessa atuação aí que foi corporificada, representada na visita e na solidariedade ao presidente Lula, enfim, qual é a mensagem para o Brasil que esse grupo da comunidade judaica? Olha, a mensagem para o Brasil, primeiro, é uma mensagem de agradecimento. Nós, judeus, fomos acolhidos aqui após um período muito difícil da história judaica. Meus avós são todos imigrantes, meus pais já são, felizmente, nascidos aqui no Brasil. E nós temos, enquanto judeus, um compromisso muito grande de onde quer que nós estejamos, combater as injustiças, combater a desigualdade, trazer paz, trazer fraternidade, trazer compreensão, trazer otimismo, trazer cultura, trazer bons debates. Nós somos um grupo, vamos dizer, social que tem um debate interno muito grande, né? A questão do debate ela é muito arraigada na tradição cultural judaica, existem até livros de piadas sobre essa questão do debate, né? Então, a mensagem que eu quero trazer é isso. Vamos debater, vamos estudar, vamos nos aproximar, vamos eliminar o ódio, né? Vamos eliminar o ódio, vamos ajudar da melhor forma possível a construir um Brasil melhor, para que esse seja um lugar bom para todos os credos, todas as culturas, todas as etnias, todas as camadas sociais. Aliás, que as camadas sociais queremos que desapareçam cada vez mais para a gente ter realmente um país mais igual, com oportunidades para todos. E nós, esse grupo que apoiou o presidente Lula, acreditamos que ele representa o melhor projeto já executado no Brasil, e
achamos realmente, se sentimos muito pela grave injustiça que ele está sofrendo, que só vem em prejuízo do Brasil. Acho que é essa mensagem que eu gostaria de deixar, agradecendo a todos os que nos assistiram, agradecendo muito a você, Rodolfo, Eleonora, por essa brilhante oportunidade que nos dá voz, né, nesse mundo aí tão difícil da mídia, para que a gente possa conquistar o espaço para poder divulgar esse tipo de mensagem. Legal. Então a gente agradece aqui a participação do Nelson Nisenbaum, que conversou aqui conosco hoje sobre uma iniciativa de uma parte representativa aí da comunidade judaica que atuou, que foi prestar sua solidariedade ao presidente Lula, e conversamos sobre tudo, a própria essência do que é o judaísmo também teve aqui em debate, e sempre que você quiser voltar a isso, buscar referências sobre esses temas nessa conversa, está disponível no nosso canal de vídeo, no YouTube, youtube.com/c/Eleonora e Rodolfo Lucena Tutameia, o Tutameia é escrito com letras maiúsculas, mas se tiver preguiça é só digitar Tutameia, que logo aparece o canal. É legal você se inscrever lá e pedir para receber notificações, para estar sempre atualizado, e visitar sempre o nosso site, o tutameia.jor.br. Queria convidar você também hoje, para hoje à tarde, ficar muito atento aí à internet, ao noticiário nas redes, porque assim como houve a visita desse grupo judaico a Lula na segunda-feira, hoje quem vai estar lá com Lula em Curitiba é Noam Chomsky, que é um dos maiores intelectuais aí do mundo hoje, e que também esteve aqui no Tutameia. Você acompanhou a entrevista dele, daqui a pouco está no ar aí a íntegra, já transcrita, então quem não tem um pouco mais de dificuldade com o inglês vai ter oportunidade de ler tudo o que disse o Chomsky aqui para a gente. Foi uma conversa muito legal, então visite, não deixe de visitar o tutameia.jor.br e ficar atento para o noticiário de hoje aí. Só para lembrar, essa é a nossa entrevista com o Chomsky. Ele justamente destacou o que você falou aqui, a questão do ódio. Né? Que o ódio aqui no Brasil é maior até do que ele vê nos Estados Unidos. Quer dizer, essa questão do ódio extremo que estamos vivenciando. Mas tudo isso está no Tutameia. É o título, né? A nossa manchete lá. Essa visão que o Chomsky teve sobre a situação brasileira, né? Bom, então é isso, a gente se encaminha para o nosso bordão de encerramento, nosso bordão poético, político de encerramento, apresentado aqui pela... Então a gente coloca no ar o nosso contrapoema do Augusto de Campos, que encerra as nossas transmissões, o contrapoema Lula Livre.